você que está em todos os 4 cantos do Brasil. E aí, vamos passar no concurso do TJDFT? Olha, se o seu objetivo é ter sucesso na prova discursiva, nós queremos lhe oferecer uma oportunidade única, o nosso curso pela TV Web Brasil, nossa querida parceira. Olha, você pode ter certeza, com esse nosso curso, você vai conseguir escrever com segurança e ter um conjunto de estratégias desde o início da prova, quando você abre o caderno, até o momento em que você fecha e entrega ao fiscal. Bom, para a gente começar a nossa conversa, dominando a técnica de produzir provas discursivas, nós queremos conversar um pouquinho sobre esse edital do TJDFT, como você vê aí o nosso comentário colocado na nossa primeira transparência. Bom, você deve ter percebido que vai fazer o concurso para o nível superior, pessoal do nível médio já a gente conversa, que há um detalhe muito curioso, que no edital diz que a prova será sobre conhecimentos específicos. Isso tem algumas implicações muito importantes, porque quem acompanha a vida de concurso público sabe que há uma tendência de, quando a prova é sobre conteúdos específicos, nós temos praticamente um decalque do próprio conteúdo programático, que é colocado pela banca para que você consiga, para que você seja testado em relação ao domínio desse conteúdo. São provas que, na maioria das vezes, estão no campo das provas expositivas conceituais. O que é isso? A verdade é que não há uma preocupação da parte do examinador para que você defenda uma tese, como no caso de temas da atualidade. Você que está acompanhando aí sabe que o de nível médio será sobre temas da atualidade. Mas no nível superior, o que se pretende é testar a capacidade de o candidato conseguir colocar no papel o que ele conhece sobre determinado conteúdo do edital. Como você vai ver aí na nossa transparência, um pouquinho mais abaixo, isso significa, por exemplo, que o examinador poderia colocar alguma coisa mais ou menos assim. Vejamos, há quem diga que a Constituição de 88, além de todas as emendas já sofridas, deveria passar por uma revisão completa, algo que deveria ser feito por uma nova Assembleia Nacional Constituinte com plenos poderes para tal. Pensando nesse aspecto, elabore um texto que necessariamente discorra sobre características do poder constituinte originário, poder constituinte derivado, cláusulas pétreas. Observe, meu caro amigo aí, que está doido para passar nessa prova e que a gente quer ajudar, que tem certeza que você tem condições de passar, tem condições de absorver as estratégias que nós estamos propondo por este curso pela TV Web Brasil. Repare que não há aí nenhuma proposta de defesa de tese. O que o examinador quer saber é se você consegue colocar no papel as características do poder constituinte, o que é o poder constituinte originário, o que é o poder constituinte derivado, o que são cláusulas pétreas. Se nós pegarmos o tema 2 também, que é um tema bastante curioso, diz o seguinte: a Federação Brasileira é diferente da americana, porque, de modo geral, os poderes aqui concentram-se mais na União que nos estados e municípios. Não é por acaso que boa parcela das leis inconstitucionais decorre de invasão de competência. Num texto de 30 linhas, discorre sobre os seguintes tópicos: organização do Estado, organização político-administrativa, Estado Federal Brasileiro, a União, Estados Federados, municípios, o Distrito Federal, territórios, intervenção federal, intervenção dos estados, dos municípios. Opa, tem aí uma dúvida? Quem está falando aí? Opa, nosso amigo Pedro, já tivemos a oportunidade, Pedro, de falar com ele, é uma pessoa que tem colaborado muito com os nossos cursos. O que o Pedro está perguntando, estou vendo aqui no meu prompt, é o seguinte: escuta, professor, há um contraste muito grande entre o tema 2 e o tema 3. No tema 2 há um número bem menor de itens e no tema 3 existem muitos itens. Exato, Pedro, essa observação é pertinente. Exatamente por isso, um dos cuidados que o candidato deve ter nessa prova é equilibrar o número de linhas com o número de itens pedidos. Porque você precisa entender que no primeiro tema, provavelmente vai ser no tema 2 bem mais fácil você se aprofundar em cada um deles. E no tema 3, não. Você vai ter que ter um pouquinho de cuidado, porque vai ter que distribuir melhor as 30 linhas. E aí um grande conselho para você que quer passar no TJDFT e que com certeza vai comprar o nosso curso da TV Web Brasil. Parta sempre do essencial para o acessório.
E cuidado para não sair escrevendo sem controle, porque às vezes alguém chegou em 15 linhas e tratou apenas de um item pedido pela banca. Cuidado, procure equilibrar conteúdo com o número de itens. E você que vai fazer o nível médio, como é que é o nível médio? Bom, vamos ver na próxima transparência a questão do nível médio. Ocorre que esse tema do TJ está escrito lá no edital que ele deverá ser de conhecimentos gerais. E quando você busca o conteúdo, você vai ver lá, então, temas da atualidade. Aí, nós temos um conjunto de possibilidades para esse tema. Mas existe uma tradição no CESP. Normalmente, o CESP costuma correlacionar os temas da prova discursiva com a atividade do cargo para o qual o aluno se candidatou. Então, no nosso caso, provavelmente nós teríamos um tema correlacionado à justiça. Aí eu trouxe algumas coisas para você analisar. Por exemplo, tema 7, sem celeridade não há justiça. Muito bem. Aí vem uma outra questão, professor, como é que eu me posiciono, como é que eu consigo traçar um plano de redação quando o tema é da atualidade? Aí vai uma dica legal para você, que é o seguinte. Primeiro, se o tema já não vier em forma de pergunta, transforme o tema em pergunta. Por exemplo, por que sem celeridade não há justiça? Olha aí, opa, o dinossauro aí, é a Luísa dizendo, pois é, professor, aí que você está mandando transformar o tema em pergunta? Estou sim, Luísa, sabe por quê? Olha como é que fica mais fácil. Se eu lhe pergunto sem celeridade não há justiça, você vai fazer sua redação pensando nisso. É claro, por que sem celeridade não há justiça? Porque se o processo demora muito tempo a correr, muitas vezes as partes interessadas não têm o seu direito guarnecido, resguardado, não é verdade? E se você fizer mais umas duas perguntinhas, por exemplo, e o que é preciso para que a justiça tenha celeridade? Né? Que mecanismo você já pensou, por exemplo, para que a justiça tenha celeridade? Então você que vai fazer o nível médio, que está se preparando aí para o nível médio, procure acompanhar um pouco os temas que estão aí na mídia, correlacionados com a justiça, e a grande estratégia, o grande caminho transforme o seu tema em pergunta. Olha, antes da gente encerrar, mais uma duvidazinha. É a Carla aqui de Brasília mesmo. Diga lá, Carla. Entendi. Olha, a Carla está dizendo o seguinte, veja só, é possível que o CESP pergunte para nível superior alguma coisa de ordem mais técnica e jurídica? Sim, Carla, eu acho que essa pergunta é pertinente. Já houve recentemente num concurso em São Paulo para a polícia, que foi também, se eu não me engano, realizado pelo CESP, um edital muito parecido com esse do TJ, em que para o nível superior o que a gente percebeu foi o seguinte, que se colocou uma situação, um problema. Aqui, por exemplo, eu trago, talvez vocês vão ver aqui nas nossas transparências, alguma coisa bastante interessante que vai ajudar vocês a entenderem o que uma banca poderia ter. Por exemplo, muito bem, num texto de 30 linhas, responda a seguinte indagação. Um determinado cidadão, ao tomar posse de em um cargo público, de analista para analista judiciário, declarou ser professor do ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Quais os requisitos que deverá comprovar para que possa acumular os dois cargos públicos? Ou isso não seria possível? Veja só, essa é uma prova argumentativa de ordem técnica. O importante aqui é que você acompanhe os julgados dos tribunais, porque você não pode fugir do que tem sido a jurisprudência predominante. É um texto argumentativo, mas de ordem jurídica e técnica. Gente, isso são só algumas dicas para você que quer ter sucesso nessa prova discursiva do TJ-DFT. Nós temos certeza que adquirindo os nossos módulos de redação, você vai ganhar segurança e destreza e vai ter absoluto sucesso nesta prova que está aí logo, logo, que você tem que começar a se preparar o mais rápido possível. Um grande abraço, compre os nossos módulos, você vai fazer um grande negócio e vai modificar a sua vida. Um abraço! Olha, você que assistiu essa aula, nós tivemos o prazer de oferecer por intermédio da TV Web Brasil, eu quero para você fazer um grande convite. Que tal ter um curso completo de provas discursivas? Acesse o nosso site www.professordino.com.br e clique lá para adquirir o nosso curso. São 20 módulos de redação
em que nós pretendemos oferecer a vocês tanto a redação de natureza expositiva conceitual, quanto a redação de natureza argumentativa. Eu tenho certeza que esse módulo vai fazer um diferencial na sua preparação para concursos públicos. E nós estamos aqui, viu? Mande seu e-mail, mande a sua dúvida. O nosso desejo é que a gente possa lhe ajudar a superar esse desafio constituído pela prova discursiva. Um forte abraço, eu encontro com você nos nossos módulos.